Vivemos numa sociedade dominada pelo medo. Nós, todos os dias, ouvimos na comunicação social relatos de violência. Violência que atinge todos os setores da sociedade. Violência na família, violência nas escolas, violência na própria sociedade, nas próprias ruas. E certamente que isto cria um sentimento de insegurança, um sentimento, portanto, de medo. E realmente nós temos de reconhecer que, ao ouvirmos relatos de pais que matam filhos e filhos que matam pais, ficamos atónitos e aterrorizados. É a decadência da própria sociedade que está em causa. Quando realmente nas escolas crianças se matam umas às outras e filhos matam pais e pais matam filhos, então está tudo perdido. E essa é a reação que temos quando ouvimos certas notícias. Para além disso, sabemos que há conflitos bélicos tremendos. Estamos à beira de uma, se não estamos já numa terceira guerra mundial, mas de uma forma diferente, mais subtil, mas estamos numa terceira guerra mundial e estamos a sentir-nos disso em vários termos, em várias perspectivas, incluindo as financeiras e económicas. Mas também, além desses conflitos bélicos, nós temos a assistir também pela comunicação social a uma sequência constante de terremotos, de sismos, em vários lugares extremamente graves, que arrasam cidades, que matam milhares e milhares de pessoas. E, portanto, todo este clima de cataclismos, de inundações, de incêndios, de terremotos, de vulcões que estão a reacender, nós perguntamos, estamos numa sociedade e num mundo cada vez mais difícil de habitar. E a perspectiva para o futuro, segundo a própria comunicação social, não é de modo nenhum otimista. Por que razão estamos nesta situação? Por que razão estamos nesta situação? Será que o nosso Divino Mestre nos dará alguma informação sobre as razões por que estamos nesta situação? Então, eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 8. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a versão é de João, capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 31 até ao versículo 47. E depois eu gostaria que os irmãos mantivessem as Bíblias abertas para poderem seguir esta meditação e aquilo que o nosso Divino Mestre, que é o Senhor Jesus Cristo, nos diz. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra do Senhor. João 8, versículos 31 a 47. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto do meu pai,
E vós fazeis o que tão bem vistes junto do vosso pai. Responderam e disseram-lhe: Nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: Se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: Se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem de entre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Oremos. Ó Pai, damos-te graças por este privilégio, podermos escutar a Tua voz através da Tua palavra. Pedimos depois que fales a cada coração que aqui se encontra, segundo as necessidades de cada um e segundo o Teu propósito para cada um. Abre o coração e a mente de cada um de nós para que possamos estar abertos à Tua palavra, receptivos à Tua palavra e que ela possa penetrar em cada um de nós e produzir fruto nas nossas vidas para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis sentar-vos. Gostaria que mantivessem as Escrituras abertas. Nós começamos esta leitura com esta afirmação do Senhor Jesus. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. O que é que Jesus tinha dito de importante para eles crerem naquilo que Jesus tinha dito? Então, leiamos o versículo 12. Este discurso de Jesus começa precisamente no versículo 12, que é um versículo fundamental para compreendermos o restante do texto. Jesus diz no versículo 12 deste capítulo 8, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Aqui temos algo importante sobre Jesus. Quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. Ou seja, nós temos nos últimos domingos, nos últimos cultos dominicais, nós temos ouvido falar sobre os primeiros capítulos e estudado os primeiros capítulos de Gênesis. No princípio, disse Deus, haja luz. E houve luz. Toda a criação se inicia com esta palavra de Deus. Esta palavra que saiu de Deus, esta palavra que saiu de Deus e que suscitou a existência de tudo quanto existe. Portanto, tudo quanto existe, visível e invisível, é fruto desta palavra que ecoou, que saiu de Deus e que ela própria criou todas as coisas. Este Evangelho, precisamente este Evangelho, começa com estas palavras. No princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Agora reparem bem, nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E agora Jesus diz, eu sou esta luz.
João continua, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus declara, eu sou esta luz, esta palavra, que ecoou no princípio, que saiu de Deus. Por isso ele afirma aqui que saiu de Deus e, portanto, veio de Deus. Não veio dele mesmo, mas veio de Deus. Deus o enviou. Portanto, esta palavra que saiu de Deus, um dia se fez carne, entrou na história. Fez-se carne, entrou na história, entrou, portanto, na nossa própria humanidade. Fez-se homem como nós. O verbo, a palavra, se fez homem como nós. Então ele é agora a luz do mundo. Com que alvo? O mundo que ficou em trevas após a desobediência dos nossos pais, ficou sujeito ao pecado, à escravidão do pecado. Ficou em trevas densas. Ele veio para iluminar o mundo e, portanto, suscitar novamente esta nova vida. Uma vida na luz e já não nas trevas. Ou seja, só Ele pode libertar-nos do poder das trevas. Tudo aquilo que dissemos no princípio, aquilo que faz com que esta sociedade seja uma sociedade de medo, de pânico, de ansiedade, de angústia, é porque se vive em trevas, se vive sob o domínio do pecado. Tudo aquilo que nós dissemos e que nós ouvimos de violência doméstica ou de violência na família, de pais que matam filhos e filhos que matam pais, de crianças que se matam umas às outras nas escolas, de toda esta violência social que vivemos nas próprias ruas da cidade. Tudo isto não é só cá, é no mundo inteiro. Tudo isto é consequência das trevas em que vive a humanidade. A humanidade vive em densas trevas. E então a mensagem de Jesus é extremamente relevante e fundamental. Ele veio para nos libertar das trevas e para que andássemos não nas trevas, mas na luz. É isso que no versículo 12 Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Porque todos nós andamos em trevas sem Jesus. Jesus é a luz. Mas para andarmos na luz é preciso seguirmos a Jesus. Então, os judeus que criam em Jesus, para os judeus que criam nestas palavras, Jesus diz: se vós permanecerdes na minha palavra, se vós permanecerdes na luz, reparem, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus seguidores, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ou seja, seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, implica persistência, implica continuidade no conhecimento. Não basta um conhecimento superficial, um conhecimento efêmero, que passa, ouvimos, as palavras entram por um ouvido e saem pelo outro e não há nada que fica na nossa mente, muito menos no nosso coração. Não, para seguirmos verdadeiramente a Cristo é preciso que a palavra de Jesus permaneça em nós. E é nesta permanência, é nesta sequência e nesta continuidade que nós conhecemos a verdade. Ou seja, a verdade é algo que se vai conhecendo. É algo que se vai conhecendo através do conhecimento que temos cada vez maior de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, quanto mais aprofundamos este conhecimento daquilo que Deus é, de quem Deus é, e aquilo que Deus nos diz através da sua palavra, e não esqueçamos que Cristo é a palavra encarnada de Deus, é a própria palavra de Deus feita carne. Nós temos o privilégio de ter a palavra escrita, inspirada por Deus, escrita por homens, inspirada por Deus, e temos a própria palavra que encarnou, que se fez homem na pessoa de Jesus, e que veio revelar a plenitude da divindade. Ele é a própria plenitude dessa divindade revelada na sua humanidade. Portanto, Jesus revela-nos claramente que permanecendo na sua palavra, nós iremos conhecendo cada vez mais profundamente a verdade. E esta verdade nos vai libertando de todos os perigos e de todas as ansiedades e todas as angústias em que nós vivemos. Todos estes conflitos têm um alvo, têm um sentido. A verdade é esta. Tudo está nas mãos de Deus, tudo tem um propósito estabelecido por Deus, determinado por Deus, todas as coisas cumprem esse desígnio, então nós não temos que ficar apavorados, nem amedrontados com o que está a acontecer. Aliás, se atentarmos bem para as Escrituras, e não é preciso ir ao Apocalipse, se atentarmos bem para as Escrituras, sabemos que este é o cumprimento das Escrituras. O que estamos a ver, o que estamos a assistir, é o cumprimento do que está escrito acerca dos últimos tempos. Sempre houve terremotos, sempre houve guerras e rumores de guerras. Portanto, o que realmente revela
que estamos a caminhar para o fim dos tempos não são propriamente as guerras e os terremotos. É a globalidade cada vez mais crescente desses fenómenos. Cada vez esses fenómenos são mais generalizados, mais globais e mais frequentes. Sejam eles quais forem. Todos eles são cada vez mais globais, portanto, atingem cada vez têm maior universalidade e são mais frequentes. Portanto, tudo isso é que revela que o mundo se está a degradar, o mundo está a envelhecer. Aliás, todos os cientistas praticamente confirmam isso, que o nosso planeta está a envelhecer, e, portanto, se está a envelhecer é porque terá um fim. Como está escrito na própria palavra de Deus, como é óbvio. Não está escrito apenas a criação, mas também o fim. E aquilo que muitas vezes era causa de zombaria da parte de certos cientistas, que diziam que o mundo nunca teria fim, o facto é que agora já a maior parte deles começa a convencer-se de que o mundo está a envelhecer e, portanto, estamos a caminho de uma catástrofe, uma catástrofe, de uma hecatombe que destruirá tudo. O que também está escrito, obviamente. Mas, reparem, o crente sabe que tudo isto vai acontecer no tempo determinado por Deus e segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus para nós é que sejamos salvos e preservados para novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, quando tudo se ficar destruído, nós teremos novos céus e nova terra onde iremos habitar com Cristo eternamente. Então, irmãos, esta é a verdade que nos liberta. Liberta do medo, liberta da angústia, liberta da ansiedade. Descansemos nas mãos de Deus. E Ele tem a nossa vida e todas as coisas nas suas mãos. Portanto, esta verdade tem que ser alicerçada e tem que ser conhecida com maior profundidade nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa mente, para que possamos ter esta segurança, esta certeza. Claro que se o nosso conhecimento for superficial, nós não chegamos mesmo a crer nesta realidade. Mas quando permanecemos na palavra e vamos conhecendo a verdade vai nos libertando de todas essas medos, de toda essa angústia, de toda essa ansiedade. Tudo isso é fruto do pecado. E nós vivemos num mundo de pecado. E nós ainda estamos numa carne sujeita ao pecado. Por consequência, é natural que tenhamos angústias, que tenhamos medos, que tenhamos ansiedade. Mas à medida que vamos conhecendo a verdade vai nos libertando. Aliás, esta libertação é uma libertação espiritual. O próprio Senhor Jesus diz, quando os judeus reagiram, dizendo, nós somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Ou seja, eles pensam apenas em termos políticos, de liberdade política. Jesus não está a falar de uma liberdade política, está a falar de uma liberdade espiritual. Por isso Jesus acrescenta, vós dizeis que sois livres, mas sois pecadores. Ora, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E não há homem algum que não cometa pecado. Então todos nós somos escravos do pecado. E depois acrescenta, se o Filho vos libertar, lá está, só Cristo nos pode libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, esta situação em que vivemos, nesta situação de domínio do pecado, que faz com que que haja violência, que haja criminalidade, que haja conflitos bélicos, tudo isto é fruto do pecado. Então, irmãos, só Cristo nos pode libertar. Mas para Cristo nos libertar é necessário que conheçamos a verdade. E a verdade é Cristo. A palavra de Deus é a própria verdade. E conhecendo a verdade e aprofundando esse conhecimento, vamos crescendo neste conhecimento até verdadeiramente a verdade nos libertar. E então sim, seremos verdadeiramente livres. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Isto tem consequências. Reparem, a vida em trevas, como a própria palavra diz, é uma vida em que não se vê. Uma vida sem sentido, sem significado. Afinal, estamos aqui porquê e para quê? Qual é a finalidade da nossa vida? Porquê é que viemos ao mundo? E para que é que estamos aqui? Ao fim e ao cabo, qual é a finalidade da vida? Então, irmãos, Jesus diz, o servo não fica para sempre em casa. O Filho fica para sempre. Ou seja, se o Filho vos libertar, se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Ou seja, então a vida ganha sentido. Ganha um sentido de eternidade. Reparem, o problema é esse. Nós não estamos aqui apenas por 70, 80, 90, 100 anos. Estamos aqui para viver eternamente. E o Senhor Jesus disse, quem crê em mim,
jamais morrerá. Mesmo aquele que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O crente verdadeiramente está em Cristo, foi libertado por Cristo, foi libertado para a vida eterna. A vida tem sentido, tem significado, porque se projeta na eternidade. Não fica na sepultura. Há um significado para a vida, há um sentido para a vida. E é Cristo que dá esse sentido, porque é Cristo que nos liberta. Obviamente que se nós somos escravos do pecado, estamos sujeitos à morte. Mas se Cristo nos libertou do poder da morte, se Cristo morreu precisamente para nos libertar do poder da morte e nos libertou porque ressuscitou, sim, Cristo ressuscitou dos mortos, dando-nos a garantia de uma vida eterna, de uma vida que se projeta na eternidade, podíamos ter dúvidas sobre esta realidade se Jesus não tivesse ressuscitado. Por isso é que Paulo diz que se Jesus não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé. Mas Jesus ressuscitou. É uma realidade histórica. Não é um mito, não é uma fábula. É uma realidade histórica. A ressurreição de Jesus é uma realidade histórica. Portanto, se Cristo ressuscitou, então há a certeza da vida eterna. Cristo baixou ao sepulcro, desceu à sepultura e ressuscitou. A sepultura, portanto, não tem a última palavra. A morte não tem a última palavra. Foi vencida por Jesus na cruz. E então nós temos a certeza de uma vida eterna. Então a nossa vida tem sentido, tem significado, projeta-se na eternidade. Então aqui entra outro problema. Como é que nós vivemos a nossa vida nesta peregrinação terrena? Muitas vezes esquecemos esta realidade. E vivemos como se tudo se circunscrevesse a esta peregrinação terrena. Os nossos projetos, os nossos ideais, são limitados apenas a esta peregrinação terrena. Não temos uma visão da eternidade. As coisas que verdadeiramente têm valor são as coisas que permanecem na eternidade. Tudo o resto é efêmero, é passageiro, tem o seu valor. Não estou a dizer que as coisas deste mundo não tenham o seu valor. Têm o seu valor. No tempo, no espaço, têm o seu valor. Mas terminam. Essas sim terminam na sepultura. Por mais dinheiro, por mais riqueza que os homens tenham, termina na sepultura. Mas as riquezas espirituais, o conhecimento de Cristo, esta vida espiritual que Cristo nos dá e que verdadeiramente nos liberta de todas estas situações em que nós nos referimos, se verdadeiramente esta vida estiver em nós, então esta vida tem significado, tem sentido, projeta-se na eternidade. E é isso que conta. Os nossos ideais, os nossos alvos, os nossos objetivos devem ter em conta essa eternidade. E então nós temos que nos interrogar, será que verdadeiramente estamos a procurar um tesouro nos céus em vez de procurar um tesouro na terra? Será que verdadeiramente nós procuramos glorificar a Deus, servir a Deus, glorificar a Deus? A nossa vida na eternidade é comunhão com Deus, é glorificar a Deus, é servir a Deus. Será que essa realidade já começou e já começou nesta peregrinação terrena? Já nesta peregrinação terrena nós temos como alvo aquilo que será o eterno, ou seja, glorificar a Deus, ter comunhão com Deus, servir a Deus. Como é que é possível? Conhecendo a verdade. Como é que podemos conhecer a verdade? Permanecendo naquilo que Deus nos revela, através da sua palavra, nomeadamente aquilo que Cristo nos diz através da sua palavra. Portanto, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O filho, o escravo, não fica para sempre em casa. Portanto, passa. Aquele que está sem Cristo, passa. Mas aquele que está em Cristo, fica para sempre. Há uma eternidade com Cristo e em Cristo. E o Senhor Jesus continua. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão. Mas em que é que se manifesta verdadeiramente a descendência de Abraão, irmãos? A descendência de Abraão, como o apóstolo Paulo dirá no capítulo 9 de Romanos, e não só, a descendência de Abraão não é carnal, é espiritual. Como é que nós sabemos se somos verdadeiramente filhos de Abraão? Sim, como é que nós sabemos se verdadeiramente somos filhos de Abraão? O que é que distingue Abraão? O que é que faz de Abraão o pai da fé? O pai da fé significa que é o pai de todos aqueles que creem como Abraão creu. Então, vamos ver. Abraão ouviu a palavra de Deus. Abraão vivia em trevas, no meio do paganismo. Vivia no meio do paganismo, em trevas. Mas Deus falou, Deus se revelou. Ele ouviu a voz de Deus
e creu na palavra de Deus. Como é que nós sabemos que ele creu na palavra de Deus? Porque obedeceu à palavra de Deus. Não há fé sem obediência. Ninguém pode dizer, eu creio, e depois não obedecer. É mentiroso. O diabo também crê. É mentiroso. A fé sem obras está morta. É uma fé falsa, uma fé sem vida. A verdadeira fé implica obediência. Abraão saiu, como Deus lhe tinha mandado e ordenado, saiu para um lugar sem saber para onde ia. Saiu para um lugar que Deus iria determinar, sem ele saber à partida qual era esse lugar. Isto é que é a verdadeira fé. A fé é ver o invisível, é crer na palavra de Deus. Portanto, ou seja, viver firmado apenas na palavra de Deus. Deus diz e nós cremos. Então vivemos de acordo com essa fé. Não implica, portanto, ver para crer. Implica, portanto, confiar inteiramente que Deus não mente, que Deus fala e que nós podemos escutar a sua palavra e podemos crer na sua palavra e assim sermos transformados pelo poder da palavra de Deus e a nossa vida ganha significado, ganha sentido. Jesus continua. E agora, reparem, Jesus diz, se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, versículo 40, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Claro que Abraão não fez isto. Como é que eles podiam ser filhos de Abraão se não tinham a mesma fé de Abraão? Pelo contrário, Abraão creu na palavra de Deus, ouviu a palavra de Deus e creu. Eles ouvem a palavra de Deus e não creem. Querem destruir essa mesma palavra. Então fazem o contrário de Abraão. Nunca podem ser descendência de Abraão. Não importa se tenham nascido como descendência, enfim, carnal de Abraão, mas não são segundo a promessa. E, portanto, se não são segundo a promessa, não são filhos de Abraão. Então, Jesus diz, vós fazeis as obras do vosso pai. E então, se Deus disse, se Deus fosse o vosso pai, dizem que o pai deles é Deus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Reparem, porque eu saí e vim de Deus. Haja luz, houve luz, e o verbo se fez carne. Eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Portanto, Ele é a luz do mundo. Esta luz que ecoou no princípio, que deu origem à existência de tudo quanto existe, é o próprio Jesus. Esta palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus diz, se vós fosseis filhos de Abraão, se vós fosseis filhos de Deus, certamente me amarias, pois que eu saí e vim de Deus. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra. E agora um reto tremendo. Vós tendes por pai ao diabo. E aqui, para concluirmos, nós vamos de novo aos Gênesis, como temos estudado nos cultos dominicais. Vamos de novo aos Gênesis. O que é que aconteceu depois da queda dos nossos primeiros pais? O que é que envolve a maldição que caiu não só sobre os nossos primeiros pais, mas também sobre toda a criação? Deus estabelece logo ali em Gênesis duas sementes. A semente da serpente e a semente da mulher. A partir do momento em que o homem caiu, duas sementes vão habitar a terra. A semente da serpente, consequência do pecado e da desobediência, os filhos da desobediência, aqueles que têm por pai o diabo, e os filhos da mulher, que Deus prometeu à mulher, os filhos da promessa. Os filhos da promessa, não é só... a promessa não foi feita primeiramente a Abraão, foi feita primeiramente a Adão. Então temos o fruto da desobediência, os filhos da desobediência, os filhos do pecado, o joio semeado pelo inimigo no meio do trigo, a criação de Deus, e temos, portanto, depois o trigo. Os filhos de Deus, aqueles que Deus chama, aqueles que Deus verdadeiramente chama segundo o seu propósito. Então temos duas sementes e Jesus faz, portanto, a distinção. E aqui é que é fundamental para nós hoje. Nós temos que refletir até que ponto é que nós somos realmente filhos de Deus ou filhos do diabo. Quais são as características? Vamos ver quais são as características dos filhos de Deus e quais são as características dos filhos do diabo. A fim de que nós possamos ter consciência se realmente somos ou não somos de Deus. Se somos ou não somos de Deus ou se temos por pai ao diabo. Jesus diz, vós tendes por pai ao diabo. E reparem quais são as características dos filhos do diabo. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. O primeiro homicídio
o primeiro homicídio, verdadeiramente, não foi de Caim, foi de Adão e Eva. E foi Satanás, não foi Caim que matou a primeira Caim, o homicídio não foi de Caim que matou Abel. O primeiro homicídio não foi de Caim que matou Abel, foi de Satanás que matou Adão e Eva espiritualmente. A morte deles depois vem mais tarde fisicamente. Mas foi aí, no dia em que comeres, morrerás. Portanto, no dia em que eles comeram, morreram. Quem é que os levou a comer? A serpente. Homicida desde o princípio. E depois, Caim matar Abel é consequência já desta semente que ficou lá. Desta semente que ficou lá a semente do diabo, ficou lá a semente da serpente, e esta semente produziu fruto. E Caim matou Abel. Mas o primeiro homicídio é feito por Satanás. Ele mata o homem, procura destruir as obras de Deus. Aliás, essa é uma das características do diabo, é destruir as obras. Jesus veio para destruir as obras do diabo, precisamente porque a obra do diabo é destruir. E Jesus veio para reconstruir a obra de Deus, para restaurar a obra de Deus, para de novo congregar a si todas as coisas que caíram dele no princípio. Então, irmãos, vede, qual é a característica dos filhos do diabo? É, primeiramente, homicida e mentira. Lá está. São servos do pecado, subjugados sob o domínio do pecado. Homicídio e mentira. Reparem, Jesus diz, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida, portanto o desejo do nosso pai é a morte. Daí um dos mandamentos importantes ser não matarás. Não matarás, que combate perfeitamente aquilo que é o alvo de Satanás. O alvo de Satanás é matar, destruir. Ele veio para matar, para destruir. O ladrão veio para matar, para roubar e destruir. E essa é a obra do inimigo. Jesus veio para restaurar todas as coisas e, portanto, para acabar para destruir as obras do inimigo. Então, a obra do diabo é esta, ele é homicida, portanto, homicida desde o princípio. E não se firmou na verdade, reparem, porque não há verdade nele. Quando profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Por isso é que eu não compreendo que haja crentes que mentem tão frequentemente. Há pessoas que têm prazer em mentir. Às vezes, nem sequer se podem dizer, bem, não podemos fazer outra coisa, senão ainda será pior. O que é mentira, sempre também. É uma mentira também de Satanás. Mas o crente, como é que o crente pode ser mentiroso? A não ser que seja por ignorância, mas isso não é mentira, é ignorância. Mas reparem, o pai da mentira é Satanás. Todo aquele que mente está a obedecer ao seu pai, que é Satanás. Ele é homicida. Reparem, toda a violência que existe no mundo, vejam como Jesus revela. Qual é a causa de toda esta violência que nós falamos no princípio? É porque Satanás é homicida. E, portanto, os homens vivem sob o domínio de Satanás, vivem nas trevas, e a consequência de viver nas trevas é toda esta situação de crime e de violência. Então Jesus diz que uma das características dos filhos do diabo é ser também homicidas e mentirosos. E depois há um aspecto importante, que Jesus diz, quem dentre vós... e não há verdade nele, porque não há verdade nele quando se profere mentira, quando Satanás profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, porque não me credes. Quem é de Deus, escutem bem, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. Jesus tinha dito que a palavra não entra em vós. Vós quereis matar-me porque a minha palavra não entra em vós. Este é o drama da humanidade. Nós pregamos o Evangelho. O Evangelho é proclamado. Deus fala através da sua palavra. Deus fala pelo seu Espírito. E os homens resistem continuamente ao Espírito Santo. Resistem a Deus. Resistem à palavra de Deus. A palavra de Deus não entra nos homens. Por isso é que nós oramos para que Deus abra os nossos ouvidos para ouvirmos, abra os nossos olhos para vermos, abra o nosso entendimento para compreendermos, para que a palavra penetre em nós e produza fruto na nossa vida. Germine e produza fruto na nossa vida. Portanto, aqueles que são de Deus, escutam as palavras de Deus. Ouvem a palavra de Deus, leem a palavra de Deus, e a palavra de Deus penetra no coração.
transforma a vida, transforma o coração, transforma a mente, renova todas as coisas. E é assim, conhecendo a verdade, que essa verdade nos liberta, que Cristo nos liberta dos medos, da ansiedade, da angústia e, sobretudo, da sujeição ao pecado, da sujeição ao inimigo, da sujeição, portanto, a este homicida e mentiroso. Então, as características dos filhos de Deus são, reparem, amar a Cristo, como é que lemos no versículo 12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E depois, se fosseis filhos de Abraão, fazias as obras de Abraão. E depois, quando eles dizem somos filhos de Deus, se fosseis filhos de Deus, certamente me amarias, porque eu saí e vim de Deus. Ou seja, a característica dos filhos de Deus é amarem Jesus, servirem Jesus, seguirem a Jesus, e só assim poderemos andar na luz. E andar na luz significa que a nossa vida tem um sentido, tem um significado. Nós estamos a ver, coisa que quando se anda em trevas não se vê, quando se anda em trevas não se vê para onde andamos, portanto tropeçamos, caímos, mas quando temos luz, nós vemos os obstáculos, superamos os obstáculos, evitamos os obstáculos, ou seja, há uma finalidade para a vida, um sentido para a vida, um significado para a vida, e isso é fundamental. Muitas vezes, quando ouvimos falar da droga, por exemplo, outra calamidade dos nossos tempos, a droga, enfim, este desejo de fugir das realidades, a sensação de absurdo. Afinal, o que é que eu estou aqui a fazer? Porquê é que eu vim ao mundo? E para que é que eu vim ao mundo? E uma vida sem sentido, sem significado, porque só Deus pode dar o significado à vida. Reparem que só Deus é o Criador de todas as coisas e só Deus pode dar, portanto, um alvo a esta criação, que é obra sua. E Ele próprio nos dá esse alvo. Esse alvo é, para que é que Deus nos criou? Para o amarmos, para termos comunhão com Ele, para podermos desfrutar esta comunhão, para o servirmos, para nos regozijarmos nele, para que Ele se regozije também em nós, para a sua glória. É isso que estamos a fazer. Vede como o mundo está a fazer esta vontade de Deus. Não está? Pois é, está em trevas. Como é que se está em trevas não vê qual é a finalidade da vida? Não vê qual é o sentido da vida? Não vê nada. E por consequência gera-se um absurdo, um surrealismo. Não é por alguma razão que o surrealismo esteve na moda. Ainda está um pouco na moda, na literatura, nas artes. Porquê? Porque o surrealismo é isso mesmo. Nada tem significado, nada tem sentido. A nossa vida não tem sentido. Então, daí os suicídios, daí a droga, daí tanta coisa. Reparem, tudo isto tem um significado. Vivemos em trevas. E só Cristo, que é a luz do mundo, nos pode libertar do poder das trevas. E aqueles que são filhos de Deus vivem na luz, andam na luz. E a característica de andar na luz é crer em Jesus, é conhecer cada vez mais Jesus, amá-lo cada vez mais e servi-lo cada vez mais, de acordo com a sua vontade. Não segundo o que nós pensamos ou idealizamos, mas segundo aquilo que Deus requer de nós. Que o Senhor, pois, faça de nós verdadeiramente filhos seus, para a sua glória. É o que nós oramos. Amém.